Boa noite, irmãos. Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa vez que estamos aqui reunidos. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de Malaquias, livro do profeta Malaquias. Abram suas Bíblias em Malaquias, no capítulo 2. Antes de orarmos, eu gostaria de ler com vocês todo o capítulo 2. Profeta Malaquias, no capítulo 2, e no versículo 1, nós lemos assim: Agora, ó sacerdotes, esse mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Eis que reprovarei a vossa semente, e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes, e para juntos destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que temesse. Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho. A muitos fizestes tropeçar na lei. Corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Porque agimos aleivosamente, cada um contra o seu irmão, profanando a aliança de nosso Pai. Judá tem sido desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde, e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Assim fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará mais com prazer a vossa mão. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor
dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com vossas palavras e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bons olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Nos reunimos aqui, Senhor, por causa da tua graça e por causa da tua misericórdia, Senhor. E nós pedimos ao Senhor que, mais uma vez, fala conosco, Senhor. Esta é a tua palavra. E nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor, para prosseguirmos dispostos a ouvir o teu falar. Então, Senhor, fala na nossa pessoalidade, fala também, Senhor, coletivamente, fala no coração e na mente de cada um, daqueles que estão aqui e daqueles que estão distantes também, Senhor, daqueles que ainda ouvirão esta palavra depois. Fala conosco. A tua palavra é poderosa, Senhor, e nós cremos assim. Nós oramos no bendito e soberano nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, meu desejo, como os irmãos já me ouviram, é prosseguirmos meditando sobre esse livro do profeta Malaquias. Na medida que nós vamos estudando esse livro de Malaquias, e essa é a minha percepção, nós vamos notando aquilo que está logo no início do livro, lá no capítulo 1 e no versículo 1. O peso da palavra do Senhor. Porque é como uma trombeta que vai tocando e adentrando uma noite muito escura. Mas também me vem à mente aqui, eu me lembro do texto que está aqui, no capítulo 3 e no versículo 1, onde o profeta diz: de repente virá ao seu templo o Senhor. Então, na medida que nós vamos estudando esse livro, essa é a minha percepção desse peso da palavra do Senhor, mas também de uma trombeta de Deus apontando de uma forma escatológica e profeta para a vinda do Senhor. No capítulo 2, nós sentimos de uma forma mais forte a transição que o profeta vai fazendo da exortação para aqueles dias e aumentando o tom profético escatológico, falando dos dias vindouros. Porque este foi o último profeta canônico. Depois dele passou-se por volta de 400 anos até que o Messias viesse. E não houve outro profeta nesse tempo. Isso significa que, em termos canônicos de palavra do Senhor, nós não temos outro profeta. Mas isso, irmãos, também foi juízo de Deus sobre aquele povo. Esse silêncio de Deus foi um juízo de Deus sobre aquele povo. Só que, irmãos, o silêncio de Deus também fala, e fala poderosamente. Por isso que aquele que tem ouvido, que ouça a voz do Senhor, até mesmo no silêncio. Muitas vezes nós passamos por momentos que parece que o céu blindou. Parece que a nossa oração, ela não sobe, ela faz curva e continua na nossa dimensão. Parece que nós somos estranhos para o céu.
porque não sentimos e não percebemos a voz presente do Senhor para as nossas vidas num sentido pessoal. Mas, meu irmão e minha irmã, o silêncio de Deus fala. E apesar do Senhor ter julgado aquele povo durante esse período com um silêncio, o Senhor ainda estava ressoando a sua voz, que ele já tinha falado. A palavra de Deus é a mesma e ela não muda. Ela não muda. É a mesma palavra. É por isso que quando nós olhamos para essa profecia, para esse livro profético, é a palavra de Deus e ela continua falando nos nossos dias. Então nós não podemos olhar para esse livro somente no sentido histórico e vermos os cumprimentos que ocorreram na vida de Israel e pensar que é só até aí. Porque o Senhor ainda fala e Ele ainda está falando. Quando nós olhamos para esse capítulo 2, aqui do profeta Malaquias, nós percebemos que a tônica do Senhor é uma exortação contra os sacerdotes. O Senhor falando contra os sacerdotes. Nos primeiros versículos, o Senhor já fala de uma sentença. Porque já havia uma sentença dita pelo Senhor contra os sacerdotes. E essa sentença, ela já havia sido dita em Ageu, lá no capítulo 1. Tanto contra o povo, como também contra os sacerdotes também. Quando Ageu falou e profetizou ali, porque as pessoas tinham pego os seus bens, as suas riquezas, e tinham deixado a construção, a restauração da casa do Senhor, e foram apainelar ou adornar, foram cuidar das suas vidas. Mas só que a profecia, a palavra do Senhor, era que a vida deles, então, seria como um saco sem fundo. Eles colheriam, granjeariam, mas nunca estariam satisfeitos, nunca estariam felizes. E essa profecia estava acontecendo aqui no tempo de Malaquias. Só que agora o tom estava subindo, o tom da profecia estava subindo. E eu quero trazer e colocar aqui algumas frases para explicar melhor o que nós temos aqui nesse capítulo 2. No capítulo 2, nós vemos do versículo 5 ao versículo 7, o Senhor falando sobre as qualificações dos sacerdotes. Aquilo que ele esperava, mas que ele não tinha dos sacerdotes. O versículo 8 e o versículo 9, o Senhor aponta diretamente a infidelidade deles. Spurgeon chegou a dizer que o maior instrumento de Satanás na casa de Deus é um ministro infiel. D.L. Moody, que foi um evangelista, ele chegou a dizer que um líder ou um ministro impiedoso é pior do que um herege. Os pecados de um líder, de um ministro, são os mestres do pecado. É por isso que o Senhor se vira para os sacerdotes e os acusa e os julga severamente. Só que, irmãos, quando nós olhamos a palavra sacerdote, que estava para aquele tempo, agora, no nosso tempo, é para todos nós. Porque em Apocalipse capítulo 1 e versículo 6, nos diz que o Senhor tem um reino e fez um reino de sacerdotes. Todos nós fomos chamados para ministrarmos diante de Deus, e esse acesso foi nos dado por causa do sangue de Jesus. Então, irmãos,
todos nós temos a responsabilidade sacerdotal de estarmos diante do Senhor, ministrando. Então, por um lado, nós somos sacerdotes, aqueles que ministram diante de Deus, aqueles que falam diante de Deus das situações aqui na terra. Por outro lado, profetas, porque são aqueles que, na presença de Deus, viram-se para as situações naturais e falam em nome de Deus. Então, por isso, profetas e sacerdotes. Mas, irmãos, nós vemos nos nossos dias, e isso não é novo, é óbvio, sacerdotes de uma graça barata. Sacerdotes como esses, contra quem Malaquias estava falando, que comercializavam a graça de Deus. Porque ali eles tinham baixado o nível do recebimento das ofertas. Então, diante desses sacerdotes, e para esses sacerdotes, qualquer oferta servia, qualquer sacrifício serviria. Eles diminuíram o valor, o preço. Irmãos, o Senhor não nos chamou para comercializarmos a graça de Deus. A graça de Deus não é uma mercadoria promocional, que nós podemos, de acordo com o mercado de pessoas, subir ou diminuir. Não somos nós que precificamos o valor da salvação, o valor da graça de Deus. A sua e a minha salvação foi comprada com precioso sangue, não foi de graça, teve um preço, e foi o preço da vida do Filho de Deus, e esse preço não foi eu, e não foi você que colocou, não fomos nós. Esses sacerdotes, contra quem Malaquias estava falando, eles tinham diminuído o preço, porque o tempo era difícil. Então havia muitos que precisavam do perdão de Deus, precisavam de oferecer um sacrifício, mas queriam, em nome das circunstâncias, em nome do mercado, em nome das crises, em nome de tantas coisas, oferecer o pior. Por outro lado, os sacerdotes, como não queria ficar sem a sua parte da oferta, eles diminuíam o preço, para que as pessoas ofertassem mais. Percebe isso? Porque os sacerdotes comiam de parte da oferta, e eram mantidos por parte das ofertas. Então eles diminuíam o preço, para que mais pessoas pudessem ofertar. Isso faz sentido com as coisas que estão acontecendo nos nossos dias? Faz muito sentido, irmãos. Há muitos por aí comercializando a graça de Deus, diminuindo o preço do valor da graça de Deus, contabilizando números de pessoas para que haja um aumento no volume do granjeamento das ofertas, para que eles sobejem mais, para que eles tenham mais. Irmãos, o valor do sangue de Jesus, quem pôs foi Deus mesmo. O valor da obra de Deus, quem pôs foi Deus mesmo. O preço da nossa salvação é o preço de Deus, porque foi Deus que desceu, foi Deus que se entregou, foi Deus que morreu na cruz do Calvário. Então o preço da sua salvação é o preço de Deus. E eu te pergunto, para você, qual é o preço de Deus? Não há como mensurarmos ou pensarmos sobre isso. Não há como pensarmos sobre isso. Mas esse era o tempo para o qual Malaquias estava profetizando. Isso tem muito a ver com o nosso tempo. Porque muitas vezes, irmãos, nós mesmos, às vezes nós buscamos uma graça barata.
Não seria bom se alguém pudesse frequentar as reuniões, ler a Bíblia para você, ser profundo por você, orar no seu lugar, cumprir todas as, entre aspas, suas obrigações religiosas, e naquele grande dia, ele só te passasse a vez, com todos os créditos? Parece que seria bom, mas não é assim. O Senhor nos chamou para que a nossa vida fosse totalmente entregue a Ele. Sabe por quê? Porque Ele entregou a sua vida totalmente, até a última gota de sangue, para nos salvar. Ele é totalmente nosso. E nós somos totalmente dele. É por isso que na oração sacerdotal que o Senhor Jesus fez, antes de ser levado à cruz do Calvário, ele disse para o Pai que aqueles a quem o Pai desse para ele nunca perderia. Sabe por quê? Porque nós somos totalmente dele. Isso é a graça de Deus, irmãos. É um preço e preço de sangue. E nós vivemos, irmãos, num tempo da normatização da inconsciência. Quando nós lemos o livro do profeta Malaquias, nós vamos ver, e eu quero passar por esses pontos aqui agora, em 8 vezes que o Senhor pergunta, e o povo responde, é colocada uma resposta como que do povo, que demonstra o estado do coração deles. E essa resposta revela o coração de Israel naquele tempo. Nessas respostas que eu quero passar aqui com vocês, nós vemos o desprezo, nós vemos a profanação, nós vemos a ignorância, nós vemos a falsidade, a perdição, o roubo e a oposição. Se você olhar aí no capítulo 1 e no versículo 2, nós já vemos a primeira. Aí diz, em que nos tens amado? No versículo 2 do capítulo 1 de Malaquias, o Senhor disse assim, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Irmãos, uma pergunta dessa por parte daquele povo, aponta uma falta de consciência histórica do amor de Deus. Porque a essa altura da caminhada, e com tantas experiências da parte de Deus, e com Deus que aquele povo tinha tido, eles não tinham direito de falar e questionar Deus dessa forma. Como que se estivesse dizendo, eu não vejo o amor do Senhor. Que amor é esse? Cadê o amor do Senhor? Muitas vezes as nossas reações também são assim. Nós ignoramos o amor de Deus na história das nossas vidas. Sobre as coisas que nós testemunhamos, que nós vimos, e sobre as coisas que nós nem soubemos. Mas o amor do Senhor tem nos guardado, tem nos abraçado, tem nos conduzido. O fato, por exemplo, de estarmos aqui sendo expostos à palavra do Senhor, é a misericórdia de Deus trabalhando nas nossas vidas. É o amor do Senhor, é a graça de Deus trabalhando em nós e nos nossos corações. Como que nós poderíamos questionar o amor de Deus? Então nós temos aqui uma falta de consciência histórica sobre o amor de Deus. No versículo 6 você vai ler assim, o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Percebe o diálogo?
Aqui nós vemos uma falta de consciência e desprezo. A esta altura da caminhada, esse povo tinha que saber as suas faltas diante de Deus. Irmãos, a essa altura da nossa caminhada, nós precisamos de saber sobre as nossas faltas diante de Deus, para nos voltarmos a Deus. Em Mateus capítulo 22 e no versículo 29, eu vou ler para você, diz assim: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O povo fala com o Senhor e questiona o Senhor aqui, como que se não conhecesse. Como que se não soubessem em que eles estavam desprezando o nome do Senhor. Meus irmãos, o Senhor tem uma história conosco. E nós deveríamos conhecer essa história. Nós fazemos parte da história da redenção, que ao longo dos séculos, eu diria assim, dos milênios, está sendo costurada, está sendo traçada. Nós não deveríamos ser ignorantes sobre a história da redenção. Hebreus capítulo 5, versículo 12, diz assim: devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Aqui é a carta aos Hebreus, que foi escrita a uma comunidade que, como nós já ouvimos aqui, provavelmente tinha por volta de 8 anos de vida aquela comunidade. Mas o Senhor estava exortando essa comunidade duramente, porque, considerando o tempo que ela já tinha de vida ou de uma nova vida, ela já deveria ser mestre, já deveria ensinar. E não está recebendo de novo, ou tendo que voltar nos princípios elementares da fé. Quantos anos de vida cristã você já tem? Se fôssemos colocar em termos acadêmicos de uma faculdade, uma universidade aí de duração de 4 anos, por quantas faculdades você já deveria ter passado? Graduação, especialização, mestrado, doutorado. Você já deveria ser um doutor? Você já deveria ser mestre dos outros? Você já deveria ser um filho maduro na casa do pai, que se preocupa com o alimento dos mais novos? Ou você ainda está perdido como uma criança na sua infantilidade egocêntrica, olhando para o seu umbigo? Porque é assim a linguagem infantil das crianças. Perceba que toda linguagem da criança sempre observa a sua necessidade imediata. Toda linguagem da criança. É o eu, o para mim, é o ciúme, é a disputa. Isso é infantilidade. Se você olha para uma criança, você vai perceber isso no diálogo, na fala. Se ela não se sentir o centro, tudo está ruim. Se as coisas não girarem em torno dela, tudo está muito ruim. Se a fome dela não for atendida antes do que a fome dos outros, tudo está ruim. Mas numa grande casa, na medida que os filhos vão amadurecendo, esses filhos maduros vão se envolvendo com a necessidade da casa. Vão assumindo as preocupações dos pais e se preocupando com as atividades da casa, procurando ombrar com o pai e com a mãe. Você percebe o seu filho amadurecendo e crescendo quando ele começa a se preocupar com as atividades da casa, com as suas preocupações, com as preocupações do pai e da mãe, com as demandas da casa, com os outros irmãos, com as crianças da casa e as necessidades delas. Você percebe que então está amadurecendo. Será se poderíamos aplicar essa analogia, esse exemplo,
para também olharmos para a nossa condição de vida? Era assim que Israel estava. Era assim que os sacerdotes estavam. Então o Senhor teve que exortar o povo e teve que exortar os sacerdotes. Versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Olha só a pergunta: em que te havemos profanado? Profanação, irmãos, é tornar aquilo que é santo em secular. É banalizar o sagrado. É diminuir o valor. É tornar comum aquilo que é incomum. É tirar o peso daquilo que deveria ter peso, ter vigor, ter força. Então, a acusação contra eles era que eles estavam profanando. Eles estavam profanando o culto, tirando o valor do culto, tirando o valor da celebração, tirando o valor da adoração, tirando o valor da palavra de Deus. Eles estavam tirando o valor, o peso das reuniões, através das suas vidas, através das suas condutas e através dos seus negócios. Para esse povo tudo era comum. Tudo era comum no sentido de barato. Mas o Senhor estava julgando aquele povo. O Senhor estava julgando o povo, estava julgando os sacerdotes. E essa é a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, nós precisamos de olhar para a obra do Senhor, para as coisas do Senhor, para a palavra do Senhor, com o peso e com o vigor que ela tem, com a santidade que ela tem. Nós temos que olhar para o Senhor com a santidade e o peso que Ele tem. Nós não podemos profanar a obra de Deus. Nós não podemos profanar as coisas do Senhor. Nós não podemos profanar o templo do Senhor, que é o nosso corpo. Sim, a sua vida e o seu corpo é o templo do Espírito. Você não pode profanar o templo do Espírito Santo. Cuide da sua vida, cuide da sua saúde, cuide da sua mente, cuide dos seus olhos, cuide dos seus pensamentos, porque a sua vida é de Deus. Gaste o seu tempo com coisas que vão edificar a sua vida para a eternidade. Aquilo que vai evaporar da sua mente, não perca tempo com isso. Gaste o seu tempo com coisas que vão acrescentar, crescer na sua vida para a eternidade. Não profane o templo do Senhor. A sua vida é de Deus. Amém? Capítulo 2, versículo 17. Aqui nós temos uma outra pergunta que esse povo faz. O Senhor diz: enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Irmãos, que acusação é essa que o Senhor faz? Eu quero lembrar vocês o que eu sempre venho dizendo no estudo de Malaquias. O Senhor colocou um tribunal de amor diante desse povo. O Senhor estava acusando o povo porque queria trazer o povo, porque eles estavam se esquecendo, eles estavam se perdendo, eles estavam perdendo a sua identidade de povo de Deus, de nação santa, de um povo que foi escolhido para ser o testemunho de Deus aqui na terra. Irmãos, o Senhor nos chamou, nos escolheu para sermos o seu povo,
Quando os filhos de Deus oram, falam com Deus e falam a palavra do Senhor nesse momento, é o momento que a escada de Jacó é posta, é o momento que os céus é ligado na terra. Quando o Senhor fala pelo seu Espírito através do seu povo, é o momento que os céus são ligados aqui na terra. É por isso, irmãos, que você tem que ser luz do mundo, porque você tem que brilhar, irradiar a luz da palavra de Deus. Você não é qualquer pessoa. O Senhor te salvou, o Senhor te chamou para que hoje você seja uma testemunha de Deus, para que hoje o Espírito Santo brilhe na sua face, para que hoje, antes de você falar qualquer coisa, o brilho do Espírito Santo seja percebido na sua presença, nos lugares onde você vai, porque você é um templo do Senhor. Aqui eles questionam, em que o enfadamos? Enfadar fala de enfado, mal-estar, tédio, fala de perca de tempo. Essa era a reação de Deus com aquele povo, enfado. Era como que se estivesse acontecendo uma perca de tempo. Pessoas teimosas, pessoas que ouvem, mas não escutam, não memorizam, não recebem. A palavra não entra, não fica, evapora. Não vivem a palavra de Deus. Por isso o Senhor falou que eles estavam o enfadando. Volta aí no versículo 13. Nós lemos o versículo 13. Volta aí. Olha só o que diz o versículo 13 do capítulo 2. Ainda que fazeis isto outra vez, cobrindo o altar de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Sabe o que esse texto está dizendo? Está dizendo que aquele povo chorava. Está dizendo que aquele povo oferecia oferta. Está dizendo que aquele povo se emocionava. Eu quero te dizer uma coisa. Lágrimas não convencem Deus. A sua emotividade, as suas emoções não convencem Deus. Um coração quebrantado é seguido de uma conversão, é seguido de atitude. Fé sem obras é desobediência. Você dizer que acredita e não praticar a palavra do Senhor é uma postura de uma pessoa que desobedece a Deus. Então, não era o choro daquele povo que iria mover o coração de Deus, porque Deus sonda os nossos corações. Deus sabe dos nossos pensamentos, das nossas intenções. Para Deus, irmão, não adianta você fazer uma cara de coitado, uma cara de tadinho. Não adianta fazer bico diante do Senhor. O Senhor falou a sua palavra para nós. A reação que Ele espera é conversão, é mudança de caminho, é mudança de vida. São princípios novos, é reação nova. É isso que Deus espera de você. Aí você pode dizer, ai, tadinho de mim, porque as finanças, os meus pais, a minha história. Sabe o que eu tenho para te dizer? O Senhor te salvou, te deu, te confiou essa palavra, colocou em você o Espírito Santo, para que você ficasse murmurando, choramingando, reclamando e falando, Deus, coloca papinha na minha boca porque eu não sei passar as páginas. Ora, irmãos, é por isso que o Senhor falou que estava com enfado
daquele povo. Vou ler de novo aqui. Enfadais o Senhor. Que palavra dura. Essa era uma palavra para um povo que tinha um clamor sem realidade. Um povo que tinha um choro sem arrependimento. E que tinha um culto sem devoção. Vou repetir. Esta é uma palavra contra um povo que tinha um clamor, ou orações, petições, sem realidade. Clamor sem realidade. Choro sem arrependimento. E culto sem devoção. A palavra do Senhor, que é a espada de dois gumes, batalha contra esses. O Senhor é o justo juiz. Ele é misericordioso, gracioso, mas Ele corrige os seus filhos, a quem Ele ama tanto. Ele amou e continua amando profundamente, e é por isso que Ele corrige. O Senhor não corrige filhos de outras casas. Ele corrige os filhos da sua casa. Os filhos do diabo, o Senhor não corrige. Os filhos do maligno, o Senhor vai sentenciar com juízo. Os filhos de Deus, o Senhor vai corrigir no processo de santificação, no processo de adorno, no processo de preparação. Porque quando a trombeta tocar, quando as portas se abrir, quando o céu se abrir, as nuvens se abrirem e o Filho do Homem vier, ele vai receber uma noiva sem mácula, sem ruga e sem mancha para estar diante dele. Ele vai terminar essa obra, porque essa obra é dele, é do Espírito, e ele está trabalhando. No capítulo 3 e no versículo 7, é dito, e a reclamação deles em pergunta, em que havemos de tornar? Olha só o que o versículo num todo diz, mas eu quero manter essa parte grifada. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tomai-vos para mim, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de nos tornar? Percebe o quanto esse povo estava perdido? Eles não sabiam, segundo o que eles diziam, nem o caminho que eles deveriam retornar. Esse era um sentido de perdição. Era um povo que estava separado, mas sem destino. Conversão sem direção. Por não se lembrarem do propósito de Deus, perderam a direção. Irmãos, nós não podemos nos esquecermos do propósito de Deus. Se nós não conhecemos o propósito de Deus, isso significa que no elementar nós não temos avançado na palavra do Senhor. E nós precisamos de avançar em conhecer o Senhor e sermos conhecidos ou sondados pela palavra do Senhor. Porque, pelo contrário, para onde nós iremos converter? Conversão fala de mudança de caminho. Você vai mudar o seu caminho para onde? Você vai corrigir o seu caminho, a sua rota, para onde? Se você não conhece o seu destino, se você não sabe do seu propósito, para onde que você vai? Isso significa que para uma pessoa perdida assim, qualquer destino pode acontecer. Mas os céus não é qualquer destino. O reino de Deus não é qualquer destino. A vida eterna não é qualquer destino.
Por isso nós precisamos de nos atentar, irmãos. Versículo 8, eles perguntam, esse é um texto no capítulo 3, que é muito conhecido, porque muitos usam desse texto para lidar com o assunto do dízimo. Mas não só isso, ele vai muito mais além do que assunto de dízimo e oferta. E quando o Senhor os acusa, eles dizem, em que nós te roubamos? Quando eu estava lendo e orando sobre esse texto, a seguinte frase me veio à mente: cleptomania espiritual. Um povo que rouba a Deus compulsoriamente. Compulsoriamente roubam a Deus com a sua mente cauterizada. Por isso que pergunta, em que nós te roubamos? Roubam a Deus na devoção, roubam a Deus na contribuição, dízimos e ofertas, roubam a Deus na consagração e perguntam, em que te roubamos? Uma pessoa que tem essa doença compulsória para o roubo, eles dizem que essas pessoas roubam sem ver. Porque de alguma forma, em sua mente, em sua alma, e a sua alma está modificada, as suas emoções, de uma maneira que ela vai cometendo os erros e dizem que não percebe. E isso acontece com uma mente cauterizada com o pecado, com uma mente caída no pecado, marcada e acostumada com o pecado. Pessoas que roubam a Deus sem ver. Roubam a Deus e perguntam, mas Deus, em que eu estou te roubando? Parece que a minha vida está tudo certinha. Eu vou todos os domingos para as reuniões. Eu vou repetir. Roubam a Deus na devoção. Roubam a Deus na contribuição. E roubam a Deus na consagração. Eu vou repetir, irmãos. A minha e a sua vida é de Deus. É do Senhor. Isso deveria ser uma grande alegria para nós. Isso deveria ser uma grande alegria e motivo de regozijo e de celebração para nós. E por outro lado, um motivo de um grande pesar no nosso coração em arrependimento, que gerasse mudança de caminho. Ainda que no capítulo 3 e no versículo 13, essa é a 8ª pergunta que o povo faz para Deus. Quando o povo fala, que temos falado contra ti? Aqui no versículo 13 do capítulo 3, o Senhor os acusa deles falarem contra Deus, deles serem opositores de Deus. Pessoas que estão contra a obra de Deus, contra a vontade de Deus, contra o testemunho de Deus. Se você observar a sequência dessas perguntas, que o povo fazia voltando para Deus, mostrando e revelando o coração deles, você vai perceber que é uma degradação moral, que é uma queda, ao ponto deles serem acusados de opositores de Deus. Há pessoas que até têm uma plumagem, uma pele de ovelha, mas por debaixo dessa pele é um lobo voraz, porque é um opositor de Deus. Tem uma mente cauterizada, como diz Paulo lá em 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 2. Que procuram palavras que acalentam o seu ego, o seu coração. Que vivem em busca de uma religião que faça a sua alegria. Que vivem em busca de uma palavra que acalenta e faz ela se sentir bem. Esses são solos impermeáveis. São ouvidos que não compreendem. São corações
endurecidos. Mateus capítulo 13, versículo 4 e 19. Mateus ainda no capítulo 13, versículo 13. E Mateus capítulo 13, versículo 15. Terra que deveria entrar a palavra do Senhor, mas a palavra do Senhor para essas vidas fica na superficialidade. Ó, meus queridos irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de mim e tenha misericórdia de você. Aqui caminhando para o final, eu quero ler Malaquias capítulo 2 e versículo 2. Aqui diz: se não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Aqui nós vemos que o Senhor profetizou juízo e também mostrou que já estava julgando. O Senhor disse aqui e continua dizendo nesse texto que a posteridade desse povo, e para a posteridade desse povo não haveria mais profeta. O Senhor diz para esse povo aqui que ele ia julgar. Eles tanto iria ter falta na alimentação comum, como também iria ter fome e passar fome espiritual. O Senhor já estava julgando aquele povo. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para Malaquias, nós vemos uma transição. Depois, quando você leia de novo Malaquias, e leia com essa percepção de uma transição do juízo prometido para o juízo executado. Deus estava prometendo juízo, mas também estava executando de imediato um juízo. E também 400 anos depois iria sentenciar aquele povo de uma forma decisiva com o seu juízo. Sabe como? Com a vinda do Messias. De Malaquias a Lucas. Então, nesse ponto, nós saímos do profeta Malaquias e entramos em Lucas, no Evangelho de Lucas. A encarnação do Verbo. O Verbo encarnado aparecendo e andando nessa terra. A graça de Deus sendo manifesta. A porta da salvação sendo aberta. Mas como que isso é um juízo? Isso não é uma bênção? Sim, isso é uma bênção para aqueles que têm ouvido para ouvir. Mas para aqueles que têm um coração duro e ouvidos para não ouvir, isso é juízo. Vou te explicar. Para um malfeitor que não quer mudar, a oportunidade de mudança, na realidade, é o início do juízo. Vou explicar essa frase. Para uma pessoa que quer continuar vivendo uma vida errada, ela sempre quer uma desculpa. Ela sempre quer uma muleta. Ela sempre quer se escorar em alguma coisa. O dia que é tirado a justificativa, a muleta, a desculpa, é o início do juízo dessa pessoa. Porque a partir daí, se ela não mudar, é porque realmente ela não quer. Porque a partir daí, o coração dessa pessoa está totalmente exposto. A vontade dela está totalmente exposta. É por isso que a encarnação do Verbo, também foi juízo. Para aqueles que rejeitaram o Filho de Deus, a encarnação do Verbo é juízo eterno. Para aqueles que ouviram o chamado de Deus, a encarnação do Verbo é gozo eterno. Irmãos, o Senhor está voltando. O Senhor está às portas. Aqueles que tenham olhos para ver que vejam.
Aqueles que têm dedicado o seu ouvido a ouvir a palavra do Senhor, a perceber a palavra do Senhor. Aqueles que têm buscado na palavra do Senhor uma leitura devocional, sincera diante de Deus, e têm olhado para os acontecimentos à luz desta palavra, esses sentem no pulsar do seu coração a iminência da volta do Senhor. Quando o Senhor vier, irmãos, o juízo que Deus derramou sobre essa terra no dilúvio será uma sombra. A destruição de Sodoma e Gomorra, irmãos, para esses, será uma pequena amostra, um pequeno souvenir. Porque o juízo de Deus vem de uma forma abrasadora, que vai consumir toda a impiedade da terra. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, a vinda do Filho do Homem é gozo e alegria. Mas para aqueles que estão perdidos no mundo, com seus corações endurecidos, não se arrependem, estão com pele de ovelha, mas coração de lobo, a vinda do Filho do Homem vai ser condenação eterna, vai ser ranger de dentes, vai ser choro eterno, vai ser o bicho que come para a eternidade. Um dia, aquele que prometeu que vai vir, ele virá e não tardará. A palavra de Deus, ela não falha, ela não passa. É por isso, irmãos, que quando eu olho para Malaquias, eu vejo a palavra do Senhor para os nossos dias. Meu irmão e minha irmã, tenha um coração para Deus. A vida cristã não é um parque de diversão, que você pode escolher seus brinquedos e pode descartar os seus brinquedos e dizer, cansei de brincar. A vida cristã não é assim. Nós estamos comprometidos com Jesus Cristo, nosso Senhor, para a eternidade. Os laços que nos uniram em Deus é para a eternidade. Você tem coragem de orar para Deus e dizer, Senhor, não permita que eu desvie dos seus caminhos. Eu prefiro morrer. Me mate, mas não me deixe sair dos teus caminhos. Você tem coragem de fazer uma oração assim? A porta da graça hoje, um dia, será o martelo do ancião de dias. Porque hoje o Senhor tem derramado da sua palavra, tem nos dado a oportunidade de arrependimento. Mas tudo isso e todas essas oportunidades, no dia do juízo final, serão testemunhas contra aqueles que desprezaram a palavra de Deus. Então, a graça de Deus hoje, no dia do ancião de dias, será o martelo do juízo final que sentenciará muitos. É por isso que quando nós lemos em Apocalipse, do aparecimento do trono branco, lá diz que abriu-se o livro da vida e muitos outros livros, mas o da vida é só um, o livro da vida do Cordeiro de Deus. É lá que o seu nome deve estar escrito. É lá que, pela graça de Deus, nós devemos ser encontrados. Se você tem dúvida da sua salvação, vá diante do Senhor e fala, Senhor, me salva. Eu tenho um coração para a dúvida, inclinado para o pecado. Me salva, Senhor. Eu não quero ser condenado junto com aqueles que irão para o juízo eterno. Meu irmão e minha irmã, preste atenção. O amor de Deus é graça, mas também o amor de Deus é tribunal, é sentença. Porque o preço
que foi pago na cruz do Calvário para a nossa salvação, será o preço que será cobrado das vidas que não receberam Deus, que se endureceram para Deus. Então o preço da sua salvação será para muitos o preço da condenação. Você entende isso? Pela graça existe a salvação, mas também pela graça existe o juízo de Deus pela graça. Pela graça Deus salva, mas pela graça Deus julga. Essa é a palavra do Senhor. É por isso que quando nós abrimos o livro de Malaquias, a primeira palavra que nós temos aqui é peso da palavra do Senhor contra Israel. Que o Senhor ganhe os nossos corações. Que haja em nós realmente um verdadeiro e sincero arrependimento. Que as nossas lágrimas sejam lágrimas de arrependimento e de realidade. E não lágrimas de um coração falso, duro, de ouvidos que não ouvem a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Essa é uma palavra dura, Senhor. E eu quero receber essa palavra com temor no meu coração. Porque o amor do Senhor é um tribunal diante de nós. O Senhor nos salvou na cruz do Calvário com o seu precioso sangue. E é por causa desse sangue que nós vamos adentrar a vida eterna. É por causa desse sangue que a eternidade habita em nós. É por causa desse sangue que o Espírito do Senhor habita em nós. Senhor, não quero entristecer o teu Espírito. Nos conduz, Senhor, a vivermos uma vida de santidade. Há uma vida que louva o nome do Senhor. Há uma vida de arrependimento. Há uma vida que adora o nome do Senhor. Há uma vida que celebra o nome do Senhor. Senhor, nós não queremos nos embaraçarmos com as coisas dessa vida, Senhor. Nós não queremos ficar presos nas trivialidades dessa vida, Senhor. Não queremos, Senhor, que as nossas obras sejam contadas como palha e feno, que não suportarão o fogo do juízo e da justiça do Senhor. Nós queremos sermos encontrados em Ti. Nós queremos ser achados no Senhor. Queremos nos regozijar no Senhor, nos alegrar no Senhor. Nós queremos estar com o coração incendiado na Tua presença, Senhor. Incendeia os nossos corações nesses últimos dias, Senhor. Abre os nossos olhos para percebermos que o Senhor está às portas, porque o Senhor virá e não tardará. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor.